A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Bom dia, queridos ouvintes. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a vida de todos os seus familiares, nesse dia tão especial que o Senhor fez para cada um de nós. Quem vos fala com vocês nessa oportunidade sou eu, Pastor Cláudio Morandi, pastor da Igreja Evangélica Palavra da Cruz, que tem o seu templo situado à Rua Acre 260, bem no centro de Sidrolândia. Estou aguardando uma visita vossa e de toda a sua família para juntos nós estudarmos a verdade da Palavra de Deus. Nós temos compromisso, é com a Palavra de Deus, não temos compromisso com religião e também não estamos aqui para agradar a ninguém. Nosso compromisso é em pregar a verdade da Palavra de Deus, doa a quem doer. Hoje eu quero falar sobre um tema: morrer com o Senhor para o nosso eu, para o nosso ego. Vamos abrir então em Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, o versículo 20, que diz assim: já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vamos ter uma palavra de oração, pedindo que o Espírito Santo nos dirija a esta reflexão. Nosso Pai, te agradecemos por esse dia tão especial, te louvamos por cada pessoa que está nos ouvindo nessa oportunidade. Pai, que teu Espírito possa trazer a revelação e o entendimento dessa palavra que será ministrada nesse momento. Pai, glorifica o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou, mas nos incluiu na sua morte e ressurreição. Traga entendimento, traga libertação, traga revelação. Nós oramos agradecidos em nome de Cristo. Amém. Queridos, em nossa experiência, morrer para o ego é mais profundo e mais avançado que morrer para o pecado. Por quê? Porque normalmente os filhos de Deus, eles prestam muita atenção a vencer pecados. Eles sofrem muito aborrecimento do pecado. Sabem muito bem como, após pecar, a sua vida regenerada se preocupa com o maligno e com a amargura do pecado. Eles provaram muito disso e esperam muito vencer o pecado e não mais ser escravos do pecado. Portanto, após ter recebido a luz e ter compreendido como morrer com o Senhor e como considerar-se mortos para o pecado, eles confiam no poder do Espírito Santo e a partir daí começam seriamente a considerar-se mortos e a permitir que a vitória da cruz se expresse em seu coração e também por meio dele. Mas, contudo, meus queridos, sempre falta algo. Porque depois de ter a experiência de vitória sobre o pecado, eles acham que essa experiência é o padrão mais elevado e nada mais pode ser mais elevado do que isto. Eles dão atenção excessiva aos pecados e, como resultado, uma vez que os tenham vencido, dão-se por satisfeitos. É correto que eu e você nós prestemos atenção aos pecados e é correto que os filhos de Deus não venham a negligenciar os pecados. Agora, a vitória sobre pecados, ela é a base de toda justiça e é a chave para o viver cristão
adequado, genuíno e também equilibrado. Se o pecado tiver domínio sobre nós, não poderemos esperar qualquer progresso espiritual em nossas vidas, porque eles não irão acontecer. Mas entendamos uma coisa, meus queridos e amados ouvintes. Isso aqui não significa que possamos parar tão somente aí na vitória sobre o pecado e traçar um limite e também designar um fim ao nosso avanço. Nós devemos saber que isso é apenas o primeiro passo da regeneração de um cristão. Ainda há um longo caminho diante de nós, nos qual temos que percorrer, que é o caminho da cruz. Não o considere um fim, por favor. Porque após vencer os pecados, o problema imediato que se apresenta aos cristãos é como vencer a você mesmo, ao seu próprio ego. Porque, queridos, os crentes, frequentemente, eles entendem mal o verdadeiro significado de ego, do seu próprio eu. Alguns o confundem com pecado. Queridos, não se esqueçam, o nosso velho homem já foi crucificado e morto, e nós não temos mais que lutar contra o pecado. Por quê? Porque aquele que morreu para o pecado, a Bíblia diz, lá em Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por que não vai ter? Porque nós estamos mortos para ele. Morremos para o pecado. Agora, a questão fundamental é que nós temos o nosso eu, o nosso ego. E o lugar do nosso eu, do nosso ego, que é o nosso grande inimigo, nós temos que crer também que ele foi crucificado com Cristo. O texto que nós inicialmente lemos aqui, de Gálatas 2:20, ele diz claramente que já está crucificado com Cristo o nosso ego. E pelo fato de estar crucificado com Cristo, preste atenção naquilo que a Bíblia diz. Ela diz assim: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, queridos, preste atenção que, naturalmente, o ego e o pecado ele tem muito a ver um com o outro, mas o ego não é o pecado. Muitos utilizam a medida com que medem o pecado para medir cada comportamento exterior. Porque qualquer coisa que consideram errada é por eles condenado como pecado e consideram-na como ego e como a mãe do pecado e que deve ser crucificada. Eles poucos compreendem que, por mais que o ego seja ruim, ele nem sempre é mau. É verdade que tudo que provém da mãe do pecado é pecado, e é corrompido e sujo. E é também verdade que o que é expresso pela mãe do pecado por meio do ego não pode de modo nenhum ser bom. Entretanto, às vezes quando o ego é expresso, ele pode parecer muito bom aos olhos do homem, e pode parecer muito virtuoso, muito amável e muito justo. Agora, se tomarmos a medida com que medimos o pecado para medir o ego, certamente eliminaremos a parte má do ego e manteremos a parte boa. Boa, é claro, segundo a concepção do homem. Agora, pelo fato de o Filho de Deus não perceberem a fonte do ego e não compreenderem que este pode produzir o que tanto Deus como o homem condenam como mal, assim como o que é reconhecido pelo homem como bom, eles permanecem na esfera do ego e deixam de entrar no desfrute da vida plena e rica de Deus. Satanás, ele é muitíssimo sutil, queridos. O diabo, ele oculta esse fato e mantém as pessoas em trevas, levando-os a se contentar com uma experiência da vitória sobre o pecado e parar de buscar uma experiência mais elevada, o da vitória sobre o seu próprio eu, sobre o seu próprio ego. Entendamos uma coisa, que esta vida do ego é exatamente a vida natural. A vida natural, ela foi afetada pela queda de Adão e também tornou-se muito corrompida. Agora, pela queda de Adão, o homem adquiriu a natureza pecaminosa. E esta está intimamente entrelaçada com a vida natural, que é o ego.
Nosso ego é exatamente o nosso eu. É o que constitui a nossa personalidade individual. Em outras palavras, é a nossa alma. E por ser a natureza pecaminosa tão intimamente relacionada ao ego, é difícil separar os dois em suas operações, isto é, em seus atos de pecado. Por quê? Porque eles são tão unidos que, tão logo a mãe do pecado se mova, o ego concorda e também executa. E o homem comete pecados exteriores. Vocês estão me compreendendo aqui? Então é fundamental que nós venhamos a ter uma visão muito significativa daquilo que significa pecado e aquilo que significa ego. O nosso pecado, ele já foi crucificado e morto com Cristo. Agora nós temos o nosso ego, esta vida da alma que precisa então ser também crucificada. E é exatamente isto que a Bíblia diz que aconteceu naquela cruz. Porque naquela cruz, quando cremos então que nós somos crucificados com Cristo, o nosso ego foi colocado sobre Cristo, né? Então é importante que nós nunca podemos fazer uma separação muito clara entre o ego e o pecado. Porque em um incrédulo, o ego e o pecado são um. E é muito difícil separá-los, meus queridos. Sabe por quê? Porque o ego já é capaz de transgredir por si mesmo. Mas o pecado, sendo tão poderoso, ele afeta o ego, domina-o, subjuga-o e obriga-o a vir com mais ideias para pecar. Porque ele está sob a influência da queda de Adão. O ego ele já está corrompido ao máximo. Agora, quando ele colabora com o pecado, os dois têm, aliás, pouco motivo para o conflito. Mesmo que algumas vezes a consciência faça um protesto muito fraco, é tão curto e fraco que desaparece num instante. O ego e o pecado, eles cooperam mutuamente tão bem que, em pessoas não regeneradas, ambos estão misturados, porque para eles o pecado é exatamente o ego encarnado. Para eles o ego é simplesmente os muitos males que aparecem na vida humana caída. É simplesmente a raiz, os ramos e as folhas do pecado. Para eles o ego não é somente a origem do pecado, mas a própria vida do pecado. Para eles o pecado é o ego e o ego é o pecado. Agora, após um homem ser regenerado, no estágio ali bem inicial da sua vida cristã, ele ainda acha difícil na experiência fazer distinção entre o pecado e o ego. Agora, mais tarde, tão somente mais tarde, é que os seus olhos serão abertos para que ele possa vir a crer que na cruz, em Cristo, o seu homem velho, o corpo do pecado, foi crucificado morto. Agora, a mesma cruz, ela precisa está subjugando o nosso ego. Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, lá em Lucas 9, 23, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Vocês observam que a cruz tratou do nosso pecado, o nosso velho homem. Agora o caminho da cruz, ele vai tratar com o nosso ego. É nós negando-nos todos os dias a nós mesmos. E então, tomando a nossa cruz diária, Paulo fala em 2 Coríntios 4, versículo 10. Levando sempre por toda parte o morrer de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste em nosso corpo mortal. Que Deus, pela sua graça, revele essa verdade ao seu coração, que você morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo. Agora o seu ego tem que estar subjugado à cruz. Que Deus te abençoe e que Deus revele essa verdade ao seu coração. Bom dia, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul.
Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz.